estamos de volta para mais uma edição dos nossos Encontros em Pauta. Agora temos um convidado super especial, um amigo querido, que é o Bruno Oliveira, que ele vai trazer para a gente o tema espiritualidade, não só na oncologia, mas quando a gente ouve o Bruno falar é para a vida. O Bruno, ele é capelão da Unidade de Cuidados Paliativos do INCA. Ele também é assistente espiritual e doutorando em filosofia. Bruno, você é muito chique. Bem-vindo ao nosso encontro. Obrigado vocês. Obrigado, Sabrina, Fabi. Obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz. Bruno, a espiritualidade é um tema pouco abordado ainda, porém muito importante. O ponto de partida para essa nossa rápida conversa é destacar a importância da fé na caminhada do paciente oncológico. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema. Então, a fé, ela, na maioria das vezes, sobretudo quando a gente fala de uma realidade brasileira, né, quem está dizendo não é o Bruno, é o IBGE, nós vivemos num país extremamente religioso e a fé é um recurso de enfrentamento diante das dificuldades que é muito utilizada. Então, na nossa vida corriqueira, na nossa rotina, quando nós passamos por dificuldades na vida, geralmente nós lançamos mão de recursos religiosos e da nossa fé como uma possibilidade de enfrentamento. O problema é que quando entra no campo da saúde, ou seja, quando o indivíduo se torna um paciente, esse tema ele é negligenciado. E a partir desse momento, o enfrentamento se dá apenas pela medicação, pela questão medicamentosa, pela analgesia, e a gente esquece esses outros recursos que sempre foram utilizados ao longo da vida. E a fé é esse recurso. Então eu acho de vital importância, inclusive no campo da saúde, a gente trazer essa demanda, a gente trazer esse tema, porque é algo sempre utilizado, né, pela maioria, digamos assim, dos brasileiros, e não pode ser deixado de lado nesse momento também. E é importante trazer esse assunto porque muita gente confunde falar sobre espiritualidade, fé, religião, e não é a mesma coisa, né, Bruno? É diferente. Não. A religião pode ser uma das formas de manifestação da espiritualidade de um indivíduo. Então pensemos o seguinte, a religião, pela literatura, é um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. Eu só acrescentaria essa informação inspirada em Rubem Alves, que a religião é uma forma de ver a vida. Ou seja, talvez a religião não forneça o milagre, mas ela ajuda os indivíduos a lidar, mesmo que o milagre não venha. Ela dá uma nova significação aos acontecimentos. Ou seja, um indivíduo pode vivenciar a sua espiritualidade através de uma pertença religiosa, mas a espiritualidade não é refém da religião ou não é posse de nenhuma religião, porque outros indivíduos vão acessar essa dimensão espiritual através de elementos existenciais, ou seja, os relacionamentos interpessoais que são transcendentes, a realização de sonhos e projetos, o contato com a natureza, com a arte, com a música. Uma experiência não é limitante ou não é excludente da outra. As duas são possíveis serem vividas. Então a espiritualidade, a religião, na verdade, pode ser uma das formas de vivência da espiritualidade, mas a espiritualidade não se resume a uma profissão religiosa. Então, Bruno, a gente sabe que pelas pesquisas ainda há uma deficiência muito grande desse acolhimento dos pacientes durante as consultas médicas, né? Então, assim, eu queria saber de você o que você aconselha, onde esses pacientes podem buscar esse acolhimento, apenas com a equipe de saúde, na vida, se pode ser buscado, tá? Então, eu queria saber isso de você e pontuando também outra coisa, outra pergunta, aliás, no congresso que teve, você deu um exemplo de uma senhora falando da espiritualidade dessa senhora, dando exemplo em família ali. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Perfeito. Assim como eu disse que a espiritualidade, ela não se manifesta apenas por categorias religiosas, a gente precisa encontrar a espiritualidade na vida. Isso significa, Fabi, encontrar o nosso sagrado. Cada um de nós tem um sagrado na vida. Ou
alguns sagrados. Eu li uma pesquisa recente no PubMed que diz que cada indivíduo, cada ser humano precisa ter 7 sagrados na vida, 7. Muitas vezes a família é um, a música é outro, mas isso individualizado, cada um precisa encontrar. Na história que eu contei no congresso, essa paciente, ela encontrava o sagrado dela na presença dos netos, fazendo pipoca e brigadeiro para os netos em casa. Esse era o sagrado, isso é o que ela definiu como sagrado dela. O sagrado nunca é dado, nunca é imposto, nunca é receitado. O sagrado sempre é descoberto pelo outro indivíduo. E ao ser descoberto por esse indivíduo, a gente tem que buscá-lo dentro da biografia dele. Então o que eu oriento, primeiro para os pacientes, busquem sagrados na vida de vocês. Busquem transcendência na vida de vocês. Busquem momentos que levem vocês até essa dimensão que está para além daquilo muitas vezes que se pode explicar, mas essa dimensão que traz sentido à vida. A nossa biografia faz parte, inclusive, e uma parte muito importante do nosso tratamento em saúde, e a gente não pode deixá-la de lado. Então, assim, é preciso olhar para a nossa vida e, a despeito das impossibilidades, ver e trazer à tona as possibilidades do presente. Por mais que não seja a vida ideal, pensar na vida que é possível. É um teórico que eu estudei no mestrado, chamado Viktor Frankl, que afirma: quando nós não podemos mudar uma situação, enfrentamos o enorme desafio de mudar a nós mesmos. Então cabe olhar para dentro de nós e encontrar esses sagrados na nossa vida que podem nos levar para esse lugar de transcendência. Maravilhoso! E assim, a gente que está fazendo essas reuniões, essas edições dos encontros, a gente está falando muito sobre o bem-estar, autoestima e a questão dos propósitos, da espiritualidade, da onde que a gente encontra essa paz durante o tratamento é muito importante. Então, chegando aqui no nosso momento final, eu queria que você comentasse um pouco por que é importante trazer esse tema para consulta. Como é que a gente pergunta para o profissional ou a gente deixa esse assunto quietinho? Porque é importante para a nossa vida, muitas vezes é um tema que não é comentado. Eu queria que você respondesse a gente. Já te agradeço de antemão e você sabe que eu sou sua fã. Obrigada por você ter concordado de vir. Eu que sou seu fã. Primeiro eu queria falar para os profissionais de saúde. Não deixem de conversar sobre esses assuntos com os pacientes de vocês. Na consulta, a gente perguntar assuntos relacionados à vida, aos interesses e às coisas que trazem sentido, aos sagrados do paciente, a gente está levando uma mensagem para o paciente de que esses temas também podem estar presentes na consulta, que esses temas devem estar presentes na consulta. Muitas vezes o paciente vai com o pensamento ou a mentalidade de que ele tem que fazer perguntas só técnicas. E quando a gente pergunta sobre a vida dele, a gente está comunicando algo. Eu também me interesso pela sua biografia, pelas coisas que são importantes para você. E o que eu diria para os pacientes, levem isso para os profissionais de vocês. Se esses recursos sempre forem importantes na vida de vocês, talvez no momento que vocês enfrentam uma das batalhas mais difíceis da vida, né, que é a questão da enfermidade, esses temas não podem ser deixados de lado. Por isso, levem esse tema, levem para os profissionais de saúde que atendem vocês os recursos que vocês sempre utilizaram para o enfrentamento das suas crises. Talvez se a sua vida se confunde com a questão musical, é impossível falar de um tratamento em saúde para você que a música não esteja presente, que a poesia não esteja presente, que a realização dos seus sonhos não estejam presentes, que os seus relacionamentos interpessoais não estejam presentes. Então, ao irem numa consulta, tragam-se informações técnicas, mas tragam e informem os profissionais de vocês quais recursos de enfrentamento que vocês sempre utilizaram na vida e na jornada de vocês. Eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui nesse ambiente tão agradável e abrindo espaço para esse tema que é tão caro para mim e eu acho que deveria estar mais presente nas pautas em saúde, que é o tema da espiritualidade. Obrigada, Bruno. Obrigada.